A Anycubic 3 Mega é uma das impressoras 3D que mais chama a atenção no mercado de entrada pelo seu preço e características únicas. Apesar dela não ser o sucesso estrondoso de uma Ender 3, que é a mais vendida por aí, ela tem alguns diferenciais interessantes e me parece uma opção muito legal para quem está começando. É por isso mesmo que eu vim fazer um review rápido desse equipamento para continuar essa série, que é para introduzir vocês no mundo das impressoras 3D e mostrar do que elas são capazes. Se você gostar da Anycubic 3 Mega, em qualquer momento do vídeo é possível importá-la pela Banggood com seguro contra taxas de importação ou por outras lojas confiáveis como a Geekbuying ou a GearBest, tá tudo aqui embaixo. Dá também para pegá-la aqui no Brasil, eu mesmo comprei a minha pela Philip Flops para receber rápido, então tá tudo aqui embaixo e bora pro vídeo. O primeiro ponto que a gente precisa abordar sempre que falamos de uma impressora 3D é o processo de montagem. Se você já tem o mínimo de noção, é fácil montar algo mais complexo, você sabe como funciona. Mas se você decidir pegar um kit como a Ender 3 logo de cara, eu tenho certeza que você vai sofrer um bocado, que ela vem totalmente desmontada. A Anycubic 3 Mega, ela elimina grande parte dos problemas com uma estrutura que é basicamente feita de duas partes e que está pronta em menos de 30 minutos. Basta colocar esse frame de alumínio na base e conectar uns cabos, é tipo muito difícil errar. E depois de montada, é fácil transportar sem estragar as configurações anteriores, porque ela é bem robusta. Então se você precisa ficar movendo ela pela casa, pode ser uma opção bem legal. Claro que você vai ter que fazer um pouco de exercício para carregá-la por aí, mas é bem melhor do que ter que regular tudo de novo cada vez que mudar ela de lugar. Ela também é um dos equipamentos que mais tem acessórios vindo na caixa, eu acho isso bem legal. Nós temos espátula, um bico adicional completo, chaves de montagem e outros itens que basicamente tornam imprimir desde o primeiro dia possível. No caso da Stella 2 eu tive que comprar alguns itens separadamente. Por aqui eu tenho tudo. Com a estrutura montada, chegou a hora da gente falar do primeiro grande diferencial da Anycubic. Olha só essa mesa quente texturizada. Isso daí é muito legal. Só para explicar rapidinho para quem não conhece, quando você vai fazer uma impressão 3D, a peça ela tem que grudar na base. Nós temos algumas opções para fazer isso e uma delas é justamente esquentar a mesa para ele ficar grudadinho ali. Só que essa impressora eles conseguiram melhorar muito o acabamento inicial com essa camada preta aí que deixa uma texturazinha. Isso, ó, sem brincadeira, fica muito bom. Apesar de gastar um pouquinho mais de energia a esquentar a mesa e também dela demorar um pouco para iniciar uma impressão, já que ela tem que esquentar a mesa e o bico, essa ainda é uma opção que não te faz gastar com spray de cabelo, por exemplo, e que traz um resultado legal. Se considerarmos a mesma faixa de preço, tem outras marcas adotando algumas tecnologias similares agora, alguns anos depois da Anycubic fazer isso. Esse tipo de mesa diminui também a necessidade da borda ou o brim em algum dos casos, que ficam ali do lado da base para não deixar a peça levantar. A textura da mesa faz ela parecer uma peça única sem a marca das linhas, algo que ajudou muito no acabamento de peças que tem os dois lados aparentes. Mesmo assim, existiram momentos onde a temperatura baixou muito, o dia estava ventando um pouco mais, ou em que as peças eram mais difíceis, e daí não teve jeito. Eu coloquei um monte de aba, um monte de brim e o desejo de ter uma máquina fechada apareceu, porque elas ainda levantavam. Assim que o bico começou a entupir, eu também comecei a ter problemas com os suportes, então vale ficar muito atento para esse ponto com a Anycubic, ela geralmente entope. O fato dela ter essa base mais bonita, no entanto, fez eu utilizar a Anycubic muito mais vezes do que outras máquinas, apesar dela ter alguns pontos negativos que eu vou falar pra frente. Primeiro, eu queria comentar assim, que vindo de uma Stella 2, a Anycubic ela me agradou bastante por simplesmente funcionar. Eu liguei, dei uma regulada na mesa utilizando esses parafusos aqui e por uns meses foi só alegria, dificilmente eu tive problemas. Isso não quer dizer que tudo foi perfeito, mas no geral é muito difícil rolar um espaguete ou um problema enorme nessa máquina se você usar as configurações padrões para ela lá no Cura. Só que eu comecei a perceber algumas diferenças importantes no funcionamento da máquina quando comparado com a Stella. Primeiro que iniciar uma impressão demora um pouco mais, eu já comentei, vão quase 5 minutos para aquecer a mesa e o bico, que só ocorre depois.
Por conta do tipo de alimentação de filamento que a Anycubic tem, que é esse tubo aqui, Bolden, eu comecei a ter problemas de entupimento de bico depois de pouco mais de um mês. E a falta de peso no cabeçote faz com que ela tenha dificuldade em acelerar e desacelerar, criando bordas um pouco mais gordinhas para peças geométricas. O nome dado para isso em inglês é wobble, e para solucionar é necessário mexer no jerk speed. Eu não consegui solução, tá? Eu acabei optando por fazer qualquer outro tipo de peça mais geométrica e que não tenha ângulos retos por aqui, mas se tem ângulo reto eu geralmente boto lá na Stella, já que é o único momento onde fica mais perceptível esse problema. Outro pequeno incômodo que eu encontrei na Anycubic é na sobreposição de camadas, ou seja, pequenos desalinhamentos no eixo Z, que podem ser resolvidos trocando essa pecinha aqui, que eu, aliás, já pedi outra para mim da China. Esses problemas são encontrados em máquinas similares. Na Ender 3, por exemplo, você tem algumas impressões e alguns upgrades que ajudam a solucionar isso. Na Anycubic você tem algumas pessoas tentando ajudar pela internet e algumas peças de reposição que podem te ajudar. Então, são problemas, mas que outros equipamentos também têm e equipamentos também com o tubo Bolden têm. Então não dá pra dizer que ela fica tão pra trás por causa disso. É mais uma dica do que você pode melhorar nela com o tempo. Aliás, sobre o nozzle, os bicos de bronze que tem nele, todo mundo já fala assim, meu, já compra vários, porque vai entupir, é barato, 2 sai 15 reais aqui no Brasil, acho que 6 sai 20 reais se você pegar da China. Então assim, já compra um monte e vai trocando, porque ela perde bastante desempenho assim que ele começa a entupir. O resumo é que esses problemas na verdade nem atrapalham muito e eu consegui peças muito legais e com bastante desempenho. Saca só, esse T800 que eu fiz aqui, vocês já deviam estar vendo outras coisas, mas esse T800 foi onde eu realmente fiquei impressionado. Essa não é exatamente uma máquina rápida, ela precisa diminuir a sua velocidade total para conseguir um pouco mais de detalhe. E esse T800 demorou aí 13 horas com camadas de 0,1 milímetros, mas o resultado ficou muito bom. Aliás, mais do que definir se é bom ou não pelo olho, eu decidi imprimir um teste elaborado da Autodesk para justamente ver a qualidade de impressão. E o resultado foi bom, eu consegui 24 de 30 pontos, mostrando que os maiores problemas dessa máquina aqui são o controle de fluxo, já que esses pontinhos aqui em cima eles ficaram com muito string, e as saliências ou overhang. Então é bom sempre ficar de olho nos suportes, porque ela não vai bem nesse quesito. O lance de stringing, ele incomoda e pode melhorar um pouquinho com um nozzle melhor, um bico melhor e com configurações diferentes de retração. Mas daí a gente começa a mexer em um monte de coisa, daí desregula tudo, então, olha, eu topei continuar usando ela quase no padrão. Afinal, é uma máquina de pouco mais de $200 com um resultado que já me agrada bem. E de novo, essa base dela deixa qualquer peça com ótimo acabamento, então você acaba escolhendo ela, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos falar um pouco então de interface quando comparado com a Stella 2, que foi a única outra máquina que eu usei até então. Durante a impressão, só dá para alterar a altura da camada, que é feito de forma totalmente manual, ali girando isso daqui, a temperatura da camada e a velocidade. Aliás, a Stella realmente tem bem mais opções ali no computadorzinho, tem muita coisa que você pode mudar, mas a Anycubic não complica. Uma solução que eu encontrei, que veio por um acaso, foi utilizar o Octoprint, que é um software que controla a impressora remotamente através de um Raspberry Pi e que permite controlar também uma câmera para fazer esses timelapses maneiros. Nele eu consegui mudar o flow, o fluxo e melhorar minhas peças em alguns momentos. Um ponto que eu achei engraçado é que a Anycubic ela tem um barulho acima da Stella 2, e esse barulho que começa a incomodar, então nada de ficar no quarto no ambiente de trabalho. Não é super alto, mas a Stella consegue ser mais silenciosa, e eu não tinha percebido isso antes. Eu achava ela barulhenta, daí veio a Anycubic que eu olhei e falei, nossa, ela é mais. Pra fechar, eu acho que a Anycubic ela poderia ser uma máquina ainda mais interessante se a gente tivesse mais possibilidades de upgrade, como é o caso da Ender 3, onde você compra uma máquina e consegue gastar quase o dobro para deixá-la totalmente customizada e melhor. Eu imprimi uns pezinhos para ela balançar menos e um suporte para ferramentas. Existem peças para substituir no eixo Z e a própria empresa repõe as fãs e os hot ends problemáticos que vira e mexe acontecem. Dá para você deixar ela também menos barulhenta com alguns upgrades na placa dela, e tem bastante história na internet de peças estragando e a Anycubic simplesmente mandando outras, então eles têm suporte técnico direto com eles. Mas fora isso, não tem tanto contato assim com a empresa, nem tanto conteúdo para ela.
Bem, qual que é a minha conclusão com a Anycubic então? Se você quer uma impressora 3D importada, de entrada e com bom desempenho e fácil montagem e não pretende fazer upgrades, a Anycubic 3 Mega pode ser uma ótima opção. Ela é confiável e traz um desempenho maior do que modelos mais baratos e menos conhecidos. Não tem por que você economizar tanto assim com uma máquina 3D tão barata, ela vai dar mais dor de cabeça do que realmente trazer um benefício. Ela parece ganhar da Ender 3 logo que a caixa é aberta e vai te fazer imprimir muito mais rápido, já que é de fácil montagem e fácil regulagem. Mas você não vai ter a mesma grande comunidade e possibilidade de upgrades de uma Ender 3. Sua base quente é realmente legal e um dos grandes diferenciais do produto. Até por isso eu acredito que eu vou manter a Anycubic no meu hall de impressoras para o futuro. É quase que a habilidade especial dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse review e dessa máquina. Eu tentei mostrar o máximo de peças feitas com ela que eu consegui. E claro, eu quero saber o que vocês acharam desse segmento de vídeo. Qual o próximo tema que eu devo abordar? É só deixar aqui nos comentários. Ah, e não se esquece de se inscrever que tem vídeo de guia de compra, tecnologia e impressão 3D saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!